A paz do Senhor a todos os irmãos. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de 2 Crônicas. Hoje vamos ler o capítulo 25 de 2 Crônicas. No capítulo 24 nós vimos a morte de Joás. Foi o único descendente de Davi quando Atalia matou todos os descendentes de Davi e usurpou o reino. E Joás, um bebezinho, ele foi acolhido por Joiada, que o escondeu no templo por 7 anos, e depois ungiu o rei com esta idade. E Joiada, o sacerdote, enquanto ele era vivo, ele ensinou a palavra de Deus para Joás, e Joás andou nos caminhos do Senhor enquanto ele era vivo. Mas depois da morte de Joiada, que foi o tutor de Joás, ele se corrompeu. Ele foi dar atenção aos líderes do povo e não atenção a Deus, e se voltou para a idolatria. E o filho de Joiada, Zacarias, veio e profetizou com respeito àquela situação. E Joás mandou matar o Zacarias, filho de Joiada, cometendo assim uma impiedade contra o próprio Joiada, porque ele matou seu filho Zacarias por falar a palavra de Deus para ele. E o fim dele foi bastante trágico, bastante enfermidades, e ele não foi sepultado nos sepulcros dos reis. Agora que ele morreu, vem o seu filho. Capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. Então, agora estamos vendo o reinado de Amazias, filho de Joás. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Então o coração do filho dele, Amazias, era igual ao coração do Joás, não era inteiro. Porque enquanto Joiada era vivo, era metade para Deus. Depois que Joiada morreu, era metade para os ídolos. Assim era o coração do seu filho Amazias. Porém não matou os seus filhos, mas fez, como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Então ele não matou os outros descendentes reais, porque eles faziam isso com medo de perder o trono. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares, por chefe de centenas, por todo Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos, e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Então o exército aqui na época de Amazias era de 300.000. Não devemos esquecer que lá atrás, quando os reis faziam o que Deus queria, o exército era de 1.100.000. Acho que Josafá tinha esse exército. E agora para quanto que caiu? Por causa do pecado de idolatria. Também de Israel tomou o soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Então aqui ele quis aumentar o seu exército, e ele comprou por prata mais 100.000 do reino do norte de Israel, e o profeta veio avisar que ele não fizesse isso. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Então Deus é o que dá a vitória ou a derrota. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Ele estava pensativo aqui porque ele pegou muito dinheiro de prata e deu para conseguir esses 100.000. E ele estava aqui pensativo. O profeta falou: Deus tem muito mais para dar para você do que isso aí. Então separou Amazias as tropas que tinham vindo de Efraim para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Amém.